que nós temos que ser mais que salvos. Nós temos que ser sal. Nós temos que encarar a vida cristã mais do que apenas uma salvação que a gente consegue por meio da graça, e agora o nosso destino é o céu, o nosso destino é estar com Deus por toda a eternidade, e agora nós somos salvos. Agora eu sou evangélico e eu não vou mais para o inferno se eu morrer hoje. A vida cristã é muito maior do que isso. A vida cristã vai muito além disso. Então, o Senhor colocou esse tema no meu coração, porque muitas vezes a nossa vida se resume a seguir um padrão de moralidade, frequentar a igreja e fica por isso só. A gente se acostuma com esse nível básico do que seria a vida cristã, né? Que muito se assemelha à vida religiosa de muitas outras pessoas em outras religiões, onde elas seguem um código de conduta e frequentam o lugar onde as pessoas se reúnem para frequentar. Tudo isso é lícito, né? Nós realmente devemos seguir um código, nós realmente devemos nos reunir. Mas é como eu falei no tema dessa noite, de que a vida cristã é muito mais do que a salvação, né? E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi a que está em Mateus, no capítulo 5, que fala sobre nós sermos sal. Olha novamente para quem está do seu lado, atrás de você, na sua frente, e fala bem assim: você nasceu para ser sal. Amém? O Senhor, Ele nos alcançou para que nós possamos fazer a diferença. É isso que o sal faz. Ele faz a diferença. Quando uma comida ela está com pouco sal, você percebe que ela está com pouco sal. Quando está com muito sal, né, a pressão vai nas alturas. Você termina o prato e já está com dor de cabeça. Então, o sal, ele dá sabor para uma comida. O sal, para aqueles que são bons cozinheiros, como o meu pai é um bom cozinheiro, como hoje a minha noiva é uma boa cozinheira. Eu gosto muito dos pratos que ela faz. Minha mãe também, apesar de minha mãe dizer que não, mas eu gosto dos pratos dela. Então, a gente sabe que o sal tem essa importância. E o Senhor Jesus, Ele usa essa figura de linguagem, Ele usa essa forma, né, esse elemento que nós temos tão presente em nosso dia a dia, para nos explicar o que Ele espera de nós. Ele espera que nós sejamos sal. Repita comigo: sal. Então, o versículo está em Mateus capítulo 5, no verso 11. Se puderem abrir comigo. Quem já achou? Está aparecendo atrás de mim, né? Sabia. Então, Mateus capítulo 5, versículo 11 fala o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Estou lendo na versão aqui NVI, tá? Se não tiver igual. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por que eu comecei pelo verso 11, ao invés de já ler o verso 13 direto? Porque eu decidi ler a parte da perseguição. Porque a gente consegue perceber aqui que existem, na verdade, dois tipos de perseguição. Existe a perseguição pela justiça de Deus, que Ele fala: se forem perseguidos por causa da minha justiça. E existe também aquela perseguição pela inutilidade. Porque Ele fala que quando perde o sabor, serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então existe um dano que nós sofremos também quando nós entramos num lugar de inutilidade no reino de Deus. Então é possível que um cristão seja, desculpe o peso da palavra, mas que seja inútil em sua vida cristã.
Existe essa possibilidade. Porque ele está falando aqui que isso acontece, essa inutilidade acontece quando um cristão perde o seu sabor. Quando ele para de fazer a diferença. Amém? Então, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que se a gente não fizer a diferença, se a gente não fizer o que precisa ser feito, alguém vai fazer. Se nós não formos a resposta para um problema, para uma situação ao nosso redor, a resposta poderá vir de forma falsificada. Quantos de vocês não conhecem pessoas que se enredaram por caminhos que não são corretos, até mesmo seguindo deuses e religiões que nós sabemos que não é o caminho que leva a Deus, porque essas pessoas, na verdade, alcançaram uma solução de um problema. Quantas instituições e organizações religiosas se levantaram para ser resposta, por exemplo, para a fome, por exemplo, para a miséria, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para pessoas que estão em situação onde elas precisam de apoio, e aí elas encontram apoio nesses lugares, seja em um centro espírita, seja em um grupo de pessoas que não têm um estilo de vida correto, mas proporcionou para ela um lugar de apoio, né? Onde amigos ali que chegaram junto, pegaram junto com a pessoa, mas aquele caminho ali pode não levar ela para o que de fato Deus tem para a vida dela. Amém? Então nós precisamos nos posicionar como resposta. Nós precisamos nos posicionar, sermos resposta de Deus. Amém? Porque é isso que Jesus quis dizer quando Ele nos pede para ser sal. De que nós precisamos fazer a diferença. Fazer a diferença onde a gente estiver. Amém? E às vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações no nosso dia a dia, seja uma pessoa necessitada, seja uma pessoa doente, seja alguma situação de algum problema de fato, a gente muitas vezes até ora para que Deus possa agir em favor daquela pessoa. Mas muitas vezes essa oração é, na verdade, uma forma de se isentar e descer no campo de batalha. Porque a gente muitas vezes vê uma pessoa em situação de necessidade e fala: poxa, que o Senhor possa levantar alguém para ajudar, que o Senhor possa levantar alguém para dar apoio. Ou então uma família que está passando por um luto e a gente fala que o Senhor possa confortar. E a pergunta é: por que não eu? Por que não nós? Por que não nós nos levantarmos em resposta àquela situação? Nós pararmos a nossa rotina, o nosso dia, aquele momento, para algo que é mais importante. Porque nós não podemos ser o consolo que aquela família está precisando. Porque nós não podemos ser a pregação do evangelho que aquela pessoa está precisando. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, da nossa família que não é salva ainda, a gente fala que o Senhor levante alguém para pregar. Por que não eu e você sermos a pessoa que vai pregar o evangelho para quem está precisando ouvir? Então nós precisamos dar matéria-prima para Deus. Nós precisamos dar para Ele as ferramentas com a qual a gente está pedindo aquela oração. Então muitas vezes a gente ora: Senhor, me prospere, mas sem as minhas sementes. Muitas vezes a gente quer que o Senhor nos prospere, mas a gente não dá a matéria-prima para que Ele possa nos fazer prosperar. Ou então: Senhor, transforma a minha esposa, transforma o meu marido, mas não me use para isso. Use outra pessoa, use um pastor para pregar, mas não me use. Ou então levanta alguém para falar de Deus para essa pessoa, mas não eu. E às vezes a gente não dá a matéria-prima para o que o Senhor quer fazer através de nós. Quando nós damos essa matéria-prima, nós semeamos, nós nos dedicamos, nós fazemos, nós estamos sendo o quê? Sal.
nós estamos fazendo a diferença. Vamos para Mateus agora, no versículo 14, continuando. Olha o que ele fala. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então o Senhor, ele agora traz uma outra figura, que é a da luz, simplificando ou querendo exemplificar para nós o que ele espera de nós. Porque a luz também em um ambiente, ela faz a diferença. Quando você apaga a luz, quando o lugar está pouco iluminado, você percebe a diferença. Quando está muito iluminado, isso muitas vezes até ofusca a nossa visão. E o Senhor está dizendo que a nossa luz precisa brilhar para que as pessoas possam glorificar a Deus. Então, qual é o objetivo de nós fazermos a diferença? De sermos sal e de sermos luz. É que a glória possa ser dada a Deus. Não é para que o nosso nome seja glorificado e a gente fique famoso. Não é para que pessoas venham nos parabenizar. Caramba, parabéns, você está sendo usado por Deus, né? Isso tudo acontece, mas o objetivo final é para que glória seja dada a Deus. Porque Ele merece, porque Ele é digno. Essa é a resposta que a gente deve dar, que o nosso coração deve dar a Deus. E às vezes, a nossa timidez, e por que eu falo timidez? Porque ele fala aqui sobre uma cidade construída no monte. Então ele fala sobre um lugar de visibilidade, onde as pessoas possam olhar, ver as boas obras e glorificar a Deus. E a palavra fala lá em Timóteo que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Então, muitas vezes, o que nos impede de sermos sal é que a gente dá lugar à timidez. A gente dá lugar a essa sensação de que as pessoas estão olhando, de que as pessoas vão falar alguma coisa de mim, as pessoas irão criticar o que eu vou fazer, as pessoas vão talvez pensar que eu estou fazendo isso com as motivações erradas. E é esse medo, muitas vezes, que nos paralisa. É essa timidez, essa covardia. Mas muitas vezes, eu posso dizer até que na maioria das vezes, onde nós nos isentamos de ser resposta por timidez, isso vem de um lugar de falta de amor. Porque quando você olha para uma pessoa que está precisando e você ignora o seu medo, ignora o nervosismo, ignora a timidez, por amor àquela pessoa, você está andando no que a palavra nos ordena a andar, que é andar em amor. E se não, a palavra fala que a gente pode dar até o nosso corpo para ser queimado, mas se a gente fizer sem amor, de nada vale. Então, o que nós precisamos, no fundo, é amar as pessoas. É derramar desse amor que o Senhor colocou no nosso coração em outras pessoas, em outras vidas. Então, muitas vezes a nossa timidez não vem de um lugar também só de medo da opinião das pessoas, mas muitas vezes vem da falta de amor ao próximo, porque amamos tanto a nós mesmos que a gente não se dá o trabalho de trazer os outros para esse lugar que nós estamos vivendo. Então, às vezes a gente se acomoda. Eu já tenho acesso a Deus, eu oro, eu vou para a igreja, o Senhor fala comigo, eu fico tranquilo, eu fico em paz, Deus me prospera, e eu não me preocupo com a situação daqueles que estão à minha frente e que estão sendo levados para o inferno, que estão indo para esse caminho de destruição. Amém? Então nós precisamos ser sal. Olha para quem está do seu lado, lá atrás de você, e fala: você precisa ser sal. Amém?
Um segundo ponto que eu queria pontuar, óbvio, segundo ponto que eu queria pontuar, mas algo que eu queria falar também é que a gente precisa fazer o bem ao nosso próximo, fazer o bem às pessoas que precisam, sem querer nada em troca. A palavra que é usada para isso é proselitismo. Às vezes a gente se preocupa tanto em que as outras pessoas saibam que a gente está trazendo pessoas para a igreja, que a gente começa a fazer o bem para trazer pessoas para a igreja. A gente começa a ajudar, mas tendo isso em troca, essa moeda. Eu vou fazer por você, eu vou orar, eu vou na sua casa, eu vou te ajudar, né? Eu vou te dar uma cesta, algo que você está precisando, eu vou te dar um apoio, mas se você não for para a igreja, eu paro. Eu só vou fazer enquanto você estiver indo para a igreja. Né? E coloca essa condição para as pessoas. Mas o maior exemplo que a gente tem de ser sal, sem esperar nada em troca, é o próprio Jesus. Por exemplo, o caso onde vieram os leprosos. E Jesus fez o quê? Vão e se apresentem aos sacerdotes. Então Jesus deu uma palavra ali que liberou sobre eles a cura. Foi uma direção onde eles foram curados. Apenas um voltou. Mas Jesus em nenhum momento falou, vão, se apresentem, depois de curar, venham e me agradeçam. Ou venham e me sigam. Venham e entreguem a vida de vocês a mim. Em nenhum momento ele pediu isso. Porque Jesus, ele fazia o bem sem esperar nada em troca. Porque ele veio carregando uma mensagem. O reino dos céus está próximo. Se arrependam. O reino dos céus está próximo. Então a melhor maneira para você que está pegando a mensagem de hoje, para ser sal, fazer a diferença, e nós sabemos que isso tudo é para que nós possamos alcançar vidas. Uma dica, a melhor maneira de converter as pessoas é não desejar convertê-las. É não expressar essa agonia, esse desespero em querer converter ela. Né? Quando você não demonstra estar fazendo as coisas com segundas intenções, e de fato você não está fazendo com segundas intenções, você começa a ver a resposta do coração. Porque a pessoa se levanta numa pergunta, essa pessoa é crente, essa pessoa sabe que eu penso diferente dela, que eu creio diferente dela, mas mesmo assim ela está se dando o trabalho de vir aqui na minha casa e me ajudar, sem querer nada em troca. E isso é o amor. Isso é a gente andar em amor. E é isso que atrai as pessoas. Amém? Vão pegando, tá? O que o Senhor quer falar com você nessa noite. Então, o melhor evangelismo que nós podemos fazer, porque fazer evangelismo é também ser sal, é aquele que se faz na segunda-feira. É aquele que se faz no seu trabalho, na sua escola, com o seu exemplo. Muitas vezes a gente quer que as pessoas façam o que a gente está falando, mas que elas ignorem o que estamos fazendo. O nosso exemplo conta muito, porque nós somos corpo de Cristo, representantes de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você é representante de Deus aqui na terra. Você é representante de Deus aqui na terra. Vamos agora para Mateus capítulo 25, versículo 35. Uma vida que vai além da salvação. Versículo 35 fala o seguinte: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor,
Quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, assim a mim o fizeram. Tudo que a gente faz, no final, nós estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para o Senhor. Uma coisa que eu já estou terminando aqui, mas que eu quero condensar e poder passar para vocês, como assim, a coisa principal que eu vou captar nessa noite. É o seguinte. Nesse último versículo que eu li, ele fala sobre o rei, certo? Nós vivemos, a partir do momento em que nós nos convertemos, nós passamos a viver em um reino. Nós passamos a fazer parte de um reino. Nós possuímos um rei, onde ele é a autoridade máxima, onde ele é que dita como as coisas devem funcionar. Onde nós temos esse código que nós seguimos, nós temos um serviço a ser feito com um objetivo a ser cumprido. Amém? Por que a mensagem de hoje sobre nós sermos sal? Porque quando nós perdemos de foco esse assunto principal, que é fazermos a diferença, sermos representantes de Deus, nós entramos em uma vida cristã. É uma palavra forte, mas eu diria assim, é uma vida cristã medíocre. A gente entra em uma vida cristã infrutífera. Essa é a palavra. Quantos cristãos vocês não conhecem, que já estão há anos e anos e anos, indo para a igreja, né, seguindo certinho, frequentando, mas que a vida dessa pessoa, se hoje ela não estivesse mais conosco, não faria diferença? A gente tem que se perguntar isso. Porque se você de fato quer viver os melhores dias da sua vida, os maiores milagres que você pode experimentar na sua vida, você precisa seguir um fluxo. Você precisa entrar em um movimento, que é qual movimento? Eu estou a serviço de um reino. Eu não estou aqui para frequentar uma igreja simplesmente para simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica. Eu estou aqui a serviço de um reino. Porque é nesse lugar de serviço do reino de Deus que a provisão de Deus, o agir de Deus começa a fluir em nossa vida. Se você olhar para trás, nos últimos meses, anos da sua vida, e você não tem visto um mover de Deus sobrenatural, um agir de Deus, provisão, milagres acontecendo na sua vida, talvez seja porque a sua vida cristã se tornou uma vida para si mesmo. Uma vida onde você vive para si, onde você cuida de si, dos seus interesses, das coisas que você está preocupado, e agora é como se para Deus não houvesse mais um fluxo a ser liberado. Porque o que Ele já liberou para você não está sendo derramado para outras pessoas. E aí ele pensa, como é que eu vou liberar mais para Ele? Como é que eu vou liberar mais se não está sendo feito com o que eu já liberei? Como é que eu vou levar essa pessoa a viver milagres financeiros cada vez maiores, se o que eu coloco na mão dessa pessoa, ela usa para ela mesma? Se o que eu coloco na mão dessa pessoa é simplesmente para ela se satisfazer, para ela resolver os problemas dela. Ela não anda de acordo com a conduta, com o código que eu estabeleci do reino de Deus, que é o quê? Se preocupe em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós somos sal, nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus e a sua justiça? É justamente quando nós
fazemos a diferença. É quando nós somos resposta de Deus. É quando nós somos instrumentos da justiça de Deus. Uma pessoa está passando fome, é algo justo? Não. Então, quando você é resposta para essa pessoa, você está sendo justiça de Deus. Eu faço um desafio. Quando você vê uma situação na sua casa de falta, de escassez, antes de pensar em como você vai solucionar aquele problema, escolha alguém para você ajudar. Pense contrário à lógica humana. A lógica humana fala, junte para poder resolver. A lógica de Deus é, libere que eu vou enviar mais. O suficiente para que você ajude e você também não tenha onde guardar. Porque um fluxo é criado no reino de Deus. Então, nós precisamos entender isso. De que o Senhor tem muito para fazer na sua vida. Ele tem muito para liberar para você. Ele quer que você viva milagres extraordinários. Sabe? Que você faça diferença. Que você se posicione no que Ele tem para você. Você não nasceu para viver uma vida simplesmente básica. Ele nasceu para que você brilhe. Para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. Para que quando você deixar essa terra, as pessoas falem, esse homem foi instrumento de Deus. Na minha vida, na minha família, no meu bairro, esse homem fez a diferença. Essa mulher fez a diferença no meu bairro, na minha cidade. E você vai ver, no momento que você falar, rapaz, eu vou fazer algo para trazer a justiça de Deus no meu bairro. Eu vou procurar pessoas que estão precisando de oração, pessoas que estão precisando de discipulado, eu vou procurar pessoas que estão precisando de ajuda financeira, e eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. E você vai começar a ver um fluxo divino caindo sobre você. Não simplesmente financeiro, mas um fluxo de influência. Deus te dando influência, Deus te dando autoridade aonde você está inserido. Amém? Eu acho que eu consegui expressar isso que o Senhor colocou no meu coração para passar. Então, qual foi a área para o que Deus se chamou para brilhar? Onde Ele quer que você seja sal? Onde Ele quer que você salgue? Sabe? Nós temos que orar e perguntar isso a Deus. Senhor, eu sou sal em Tuas mãos. Me coloca no alimento que o Senhor precisar. Seja na sopa, seja na carne, mas onde o Senhor quer que eu seja sal. Onde o Senhor quer que eu brilhe. Essa é a perspectiva do reino de Deus. Essa é a perspectiva da vida cristã. É maravilhosa. Nós somos a única religião onde Deus se tornou homem para nos salvar. Em outras religiões e cultos, as pessoas adoram a Deus por meio de um sacrifício. Na nossa, Deus é o próprio sacrifício. Onde Ele entra dentro do ser humano, se torna um com Ele, para que o ser humano faça parte do que Ele quer realizar na terra. A Bíblia fala que nós podemos alcançar a plenitude de Deus. Será que temos vivido nessa plenitude? Será que temos vivido nesse fluxo divino, nesse rio de Deus, onde as águas, né? A pastora Valéria trouxe esse verso, se eu não me engano, é Isaías 58, não é? Esse verso que ela trouxe, quando ela esteve por aqui. E eu quero finalizar, vamos ficar de pé, eu quero finalizar lendo isso, porque esse capítulo 58 de Isaías, ele é, assim, o resumo de tudo que eu falei aqui. E vocês percebam como a palavra de Deus se conecta, né? Nesse reino que nós fazemos parte, nesse fluxo divino, onde Deus Ele quer te usar